Cumprimento os irmãos nessa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma tarde, mais uma live, uma palavra da parte de Deus para nossos corações, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos continuar com a série de estudo aqui no mundo do Apocalipse. Vamos falar de um assunto bem interessante nessa tarde. Aqueles que forem entrando, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa tarde, nessa live poderosa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Leva-me aos teus rios, eu quero. Grande, magnífico é o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Estou aguardando algum dos irmãos entrar, mas quando der o horário, irmãos, independente de entrar ou não, eu estarei iniciando a live. Glória a Deus. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória em nome de Jesus Cristo. Glória. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Irmão Isaí, seja bem-vindo, varão e família. Estarei falando sobre mais um assunto abençoador. Estarei falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estarei falando de alguns significados na linha teológica bíblica, em nome de Jesus. Que o irmão possa participar, irmão, até o fim, será uma bênção. Convide mais pessoas, varão, se puder, para que entrem, assistam e aprendam a palavra. E receber teu abraço e sentir teu perfume. Aleluia. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu amor. Glória a Deus. Teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero
Graças a Deus nessa tarde. Vai ser um estudo sugestivo, abençoado, tenho certeza. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Anderson Silva, graça e paz, meu irmão. Vai ser um estudo sobre Apocalipse, varão. Como sempre, será uma bênção, para a glória do nome do Senhor. Jesus, só quem sabe vai cantar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus. Mais um minutinho, irmão, já estaremos lendo a palavra. Com gemidos que palavras. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa tarde. Em nome de Jesus. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso. Aleluia. Pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me. Glória a Deus. E às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal que Tu estás neste lugar. Graças a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, já deu aqui 14 horas, 7 minutos. Vamos estar lendo aqui, sem perca de tempo, o livro da Bíblia, Apocalipse. Queridos, eu vou estar falando um pouco sobre os 4 cavaleiros. Esse estudo é inédito, eu nunca dei ele aqui nas minhas lives. Eu estarei falando sobre, que eu vou comparar capítulo 6 de Apocalipse com o capítulo 19. Eu vou estar explicando que aqui no capítulo 6 é, com certeza, o anticristo. E no capítulo 19, a partir do verso 11, com certeza, Jesus Cristo. Aqui, capítulo 6, anticristo. Capítulo 19, Jesus Cristo. Há milenistas que creem diferente, que aqui no capítulo 6 é Cristo, que vem trazendo esses cavaleiros com ele, e lá no 19, então para eles, segundo a ideia deles, também pode ser Cristo, ou eles podem dizer que é o anticristo. Aí vai da interpretação dessas pessoas. Vou estar então aqui lendo agora. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Livro Revelação de Deus, né? Na era 90, mais ou menos aí, né?
numa ilha chamada Patmos, arquipélago grego. Então agora Deus vai estar trazendo revelações para o irmão João, aquele que, segundo a historicidade, foi lançado no quê? Lançado num tacho de óleo. É aquele que ouviu os batimentos do coração de Jesus Cristo. É esse João, que mais ou menos na era 90 da era cristã, né? Ele teve a revelação, ou as revelações do livro de Apocalipse, no arquipélago grego, por nome de Patmos, uma ilha, tá certo? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ok. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vamos nós. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir ele as nações. E as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Presbítero César, seja bem-vindo. Queridos, antes de eu falar da diferença da coroa que está na cabeça do anticristo e falar da diferença da coroa que está na cabeça de Jesus, de Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, é interessante entender por que em Apocalipse capítulo 6, a abertura dos 4 animais, desses 4 cavalos, vem primeiro com o anticristo. E eu vou provar por que é o anticristo. Calma que eu vou dizer agora. Porque eu tenho uma base forte para dizer que é o anticristo. E outra coisa, por que quando João ele faz declaração do capítulo 6, que ele faz a abertura do cavalo branco e daquele que está sentado sobre ele nem se preocupa em trazer um grande esclarecimento acerca do cavalheiro e do cavalo branco que abre a demais vinda dos demais animais.
Eu vou explicar por quê. E por que em Apocalipse, capítulo 19, verso 11, já vai falar que lá o que está assentado sobre o cavalo branco, ele tem olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada, palavra de Deus. Por que que aqui João não tem um grande interesse? Até porque quem vem primeiro não é o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse. Em uma ordem cronológica, presbítero César, quem vem primeiro aqui é o anticristo. E por que que João não traz um alto esclarecimento? É simplesmente porque os dois são diferentes. O cavaleiro do capítulo 6 é um, o cavaleiro do Apocalipse capítulo 19 é outro. Simples assim. Por isso ele não vai com tanta clara evidência exaltar informações mais nobres que esclareça o Apocalipse aqui, capítulo 6. Você vê que o esclarecimento para os outros 3 cavalos são muito maiores do que para o próprio cavaleiro do capítulo 6. Nos primeiros versículos, né, que fala do anticristo. E por que que aqui João não se ocupa tanto em dar maiores características e detalhes para este cavaleiro sentado no cavalo branco? De Apocalipse capítulo 6. Porque lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, a Bíblia vai dar um esclarecimento maior, com maior proporção de gravidade, a este personagem que abre o período da grande tribulação. É por isso. Então, aqui no capítulo 6, a diferença justamente do capítulo 6 para 19, para sabermos discernir como eu posso, porque o amilenista, ele crê diferente. O amilenista crê que a coroa que vai na cabeça de Jesus é Stefanos, que é a palavra também originada do grego. Tá certo? O que é o significado da palavra Stefanos? Quando o imperador, presbítero César, ele ia numa batalha, os imperadores daquelas épocas, eles iam na batalha e voltavam, ou quando um corredor de Olimpíada ou de uma maratona, ele vinha, ele recebia essa coroa, que não é uma coroa de rei, é uma coroa mostrando que ele foi a uma batalha e ganhou uma batalha, no caso do imperador, ou do corredor de uma Olimpíada, ou de uma maratona, como até hoje acontece nas Olimpíadas de inverno, Olimpíadas de vários países, o cara recebe uma coroa, às vezes Stefanos, que é de prata, ou muitas vezes de galho de oliveira, né? Colocada sobre a base, prendida na base das orelhas, na cabeça. Não é essa coroa que Apocalipse capítulo 19, ele descreve. Apocalipse capítulo 19, verso 11, vai descrever do original do grego, vai escrever o quê? Diademos, ou diadematos. Quando fala lá de várias diademos, vai falar de diadematos, tá certo? Jesus Cristo, para identificar que ele é o Cristo, ele não recebe uma coroa que correu a maratona, ou ele ali não está recebendo em Apocalipse capítulo 19, entenda bem, para entender a Bíblia. Como eu discerno que lá é Cristo e que aqui no capítulo 6 é o camarada, o anticristo. É fácil. Primeiro, por que o nome da palavra é antes? Porque cronologicamente, antes do milênio e antes de vir Jesus, seu reino milenial, tem que vir quem? Tem que vir o anticristo. Tem que vir o falso, em detrimento de depois, logo após, vir o verdadeiro. Imagina se vem Cristo primeiro. Então o nome do cara depois de Cristo não seria anticristo, seria o após Cristo, o depois Cristo. Entendeu a lógica da coisa? Como que não tem cabimento para quem ensina que capítulo 6 aqui fala que é Cristo que está regendo os outros 3 cavaleiros. Agora por que o anticristo, né? Ele vem primeiro e depois vem os outros 3 cavaleiros? É simples. Porque o anticristo, ele vai ser o chefe. Por que a coroa que vai na cabeça do anticristo, no original aqui do grego, da palavra grega, para o capítulo 6 de Apocalipse, é Stefanos? Porque o anticristo, ele é colocado como se tivesse corrido uma maratona, entenda? Ele é aclamado como um rei.
ele é colocado por uma aclamação lá em Jerusalém, de acordo com o capítulo 13, versículo 1 a seguir, aquele que vem do mar. Por isso que a ideia da coroa aqui é a coroa de louros na cabeça dele. Coroa essa também usada em símbolo e adoração a Apolo, um deus daquela época, deus que quando eles ganhavam batalhas, guerras, pelejas, voltavam, colocava essa coroa na cabeça e representava a deus Apolo, em símbolo de homenagem, glória e adoração. Essa coroa, Stefanos também era para isso, para homenagear o patrono daquelas terras, Apolo, deus da guerra, deus Apolo. Irmão Rodolfo, seja bem-vindo. Estou aqui dando um estudo bíblico apocalíptico sobre os 4 cavaleiros, falando sobre a diferença do cavaleiro assentado no cavalo branco aqui, dizendo que é o anticristo. A coroa que vai na cabeça dele é a Stefanos, por isso ele não pode ser Jesus aqui, de maneira alguma. E capítulo 19, versículo 11, a coroa do original do grego que vai em Jesus é diadematos, né? Diadematos ou diademas, que vai sobre a cabeça. Ou seja, no Stefano, o imperador ia lá, ganhava guerras, batalhas, aquela coroa de louros, ou aquela coroa até mesmo de planta, de oliveira, colocado na base das orelhas, na cabeça, né? Na cabeça do imperador, era para mostrar que ele foi bem sucedido numa guerra, numa batalha, numa luta, numa peleja. Não está dizendo ali que o cara é rei, até porque imperadores, geralmente, né, em suma, Herodes tetrarca, Herodes Antipa, os caras não eram reis, como Tito, né, que destruiu Jerusalém na era cristã, no ano 70 depois de Cristo. Esses caras não eram reis, esses caras eram imperadores. Qual é a coroa que vai na cabeça dos caras? Vai a Stefanos, coroa de louro, na base da orelha, ou feita até mesmo de prata, ou essa coroa também feita da base de planta, de oliveira, ou a planta que os caras achassem melhor, ok? Também eu já disse, repito, essa coroa era usada em adoração a Apolo. Quando venciam-se guerras, batalhas, colocava essa coroa em adoração e homenagem àquele patrono da guerra ali, o deus Apolo. Voltando para cá novamente. Aí o cavaleiro anticristo, que é o mesmo homem lá do cenário de Tessalonicenses capítulo 2, o homem do engano, aquele que se levanta contra tudo aquilo que é Cristo, que é Deus. Por isso que ele é o anti. Ele é anti, ele não quer saber de nada que é de Jesus. Ele quer combater, ele vai perseguir até os santos. Vai perseguir tudo. Por que ele vem na frente e os demais cavaleiros seguindo ele? Porque quem vai sentar no trono, de acordo com o capítulo 13, primeiro ali, a besta que vem do mar, será ele. Ficaria fora de ordem, né? Pela razão e pela lógica bíblica, colocar outro cavalo, o amarelo, o vermelho, o preto, na frente. Outra coisa, significado das cores dos cavalos. Vamos entender, porque é um significado, porque essa linguagem apocalíptica, eu quero deixar bem claro, ela é usada mais, não é preocupado com a igreja do arrebatamento, ela é usada para os judeus. A linguagem ali, tipológica, simbológica, Apocalipse tem muito isso, tipologias, simbolismos, tá entendendo? São tipos de linguagens da Bíblia. Para quem é essa linguagem ali? Para judeus. Deus quer que os judeus entendam isso. Tá certo? Beleza. Tá bom. Então a coroa na cabeça do anticristo é o Stefanos, coroa de louros, ou coroa dada para alguém que corre uma maratona, ou para aquele imperador quando chega, quem sabe, de uma vitória, ele vem, coloca-se sobre a cabeça dele essa coroa de louros, só para identificar que ele venceu uma batalha, venceu uma guerra. Não quer dizer que esse cara é rei. Preste bem atenção, porque nas dinastias passadas explicava tudo que eu estou explicando aqui. Beleza. Características do homem do cavalo branco, do cavaleiro branco aqui, do 6, e para o de 19 e 11, né? Você vê, no capítulo 6, o cara traz guerra, traz peste, traz fome, por quê? No período do reinado do anticristo,
terá, está querendo dizer o que aqui? Por que ele vem na frente e esses demais cavaleiros atrás? É uma época, será um momento, será um tempo que vai ter fome, vai ter pestes, vai ter pragas que vai matar uma parte dos homens na terra, vai ter animais também da taça da ira de Deus, que vai estar não danificando a erva, disse aqui um desses cavaleiros aqui, mas essa maldição vai tocar somente nos homens, nos filhos da desobediência, que aceitaram o pacto do anticristo, seu sinal, etc. e tal. Então, o cavaleiro anticristo abre e vem os demais cavalos dizendo-se o quê? Retratando, né, que cada cor de cada cavalo simboliza para os judeus aí acontecimentos que se dar-se-ão no andamento do período do reinado da besta. Lembrando, essa mesma besta aqui do capítulo 6 de Apocalipse é a mesma besta de Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Abrindo agora a luz do entendimento, nota de rodapé. A besta do capítulo 13, verso 1 e essa do capítulo 6 é a mesma besta que vem do mar. A besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 10 e 11, não tem nada a ver. É o cara que vai fundar o ecumenismo, é o falso profeta. É o que vai levar os homens a adorar, a venerar a imagem da besta. Beleza, irmãos? Para não fazer confusão e atropelar critérios das escrituras. Então, há uma linha de raciocínio amilenista que não crê que aqui no capítulo 6 é o anticristo, crê que é Jesus. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Como definir se é Cristo ou não? As coroas. Acabei de explicar isso, vou explicar de novo. A coroa que vai na cabeça aqui, do original do grego, no capítulo 6 do Apocalipse, é Estefanos. A que vai lá em 19, verso 11 a seguir, na cabeça de Cristo, é diadematos. Beleza? Palavra até complicada. Diadematos. Deus abençoe a vida da minha companheira que está participando desse estudo também. Então, olhando pela coroa, outra coisa, disse que na coxa do cavaleiro lá, do capítulo 19, verso 11, está escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu explicar, não é propriamente na coxa, é porque nesse cavaleiro, da altura da cintura até a coxa, e uma faixa, como se fosse uma faixa de um sacerdote, uma coisa diferenciada na roupa do cavaleiro. A escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é uma tatuagem na carne do cavaleiro, e sim escrito na faixa. Preste bem atenção. Todo erudito que ensina isso, você vai buscar na internet, aonde você quiser, vai estar lá, que é na faixa. Jesus não tem nada tatuado na carne, é na faixa que está escrito. Porque a faixa é fácil entender, não precisa fazer confusão. A faixa se estende à altura da coxa, da cintura até a coxa do cavaleiro. Se a faixa está sobre a coxa, por isso está dizendo, escrito na coxa, mas não é propriamente dito na carne de Jesus, mas sim na faixa que está da altura da cintura até a coxa, ok? Escrito lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É mais um discernimento para mostrar que aquele ali não é o que está aqui em Apocalipse capítulo 6, fazendo a abertura de todos os caos que vão acontecer na última semana, na 70ª semana, né, das 70 semanas de Daniel. Deixando bem claro, esses cavaleiros, esses cavalos, aqui de Apocalipse capítulo 6, ora, é bem de se entender, eles entrarão em cena dentro, né, do período da grande tribulação, no reinado do anticristo. Se ele é anti, é porque ele vem antes de Jesus. Após o anticristo, virá o milênio. Virá o Armagedon, também no período da grande tribulação. Vai ter o Armagedon, já falei, tem 2 testemunhas pregando o evangelho durante 3 anos e meio. Vai ter gente que aceitará Jesus como Salvador na grande tribulação? Claro que terá. De novo, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13 e 14.
Quem são esses? São aqueles que vieram de grande tribulação. É aqueles ali que lavaram as suas vestiduras, né, no sangue do Cordeiro. Ou seja, do original do grego é lavaram, não relavaram. Se tivesse ali, quem são esses? Aqueles que relavaram, falaria de desviado, daquele que a igreja do arrebatamento foi, ele ficou. Não, ali não fala de desviado do evangelho. Fala daqueles que aceitaram a pregação, das duas testemunhas que vão pregar durante 3 anos e meio, é esses ali que a Bíblia está falando. Tanto esses, como mártires que foram assassinados, perseguidos pela besta, porque não aceitou o teu império. Beleza? Império. Por isso, coroa de Estefanos na cabeça do imperador de novo. O imperador anticristo. Imperador besta. Colocado por aclamação ali no trono de Jerusalém, dizendo-se ser Deus. Queridos, tá dando para entender até aí? Então, Apocalipse capítulo 6 nos remonta a entender, tá certo, ó? Um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Olha a colocação do verbo. Vitorioso e para vencer. Não disse que ele vai vencer nada. Por colocar, consequentemente, na língua portuguesa, vitorioso, esse vitorioso aqui, do anticristo, que aí o cara faz confusão, mas é Cristo que ele está vindo vitorioso, não. É porque ele vai conseguir, irmão, por aclamação, fazer na mente de alguns, enganando alguns, até um pacto de 3 anos e meio com o anticristo, com os judeus, o anticristo vai fazer. É nessa tese que a Bíblia diz vitorioso. Vitorioso em alguns aspectos. Tá certo? Entenda a Bíblia, entenda a língua portuguesa. Depois, mais à frente, para vencer. Não diz que vai vencer. Para. Que é uma preposição. É para. Não se diz vai vencer, não. Poderá vencer. Mas não vai. Sabe por causa de quê? Porque o verdadeiro Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o que vai vencer a parada. Por quê? O anticristo vai estar reinando, vai estar pagando de Deus na terra. No capítulo 13 de Apocalipse, lê lá que tu vai ver só o que está escrito, irmãos. Tá? Para aquele que abrir a Bíblia. O Senhor vai derramar uma praga sobre o trono dele, uma praga cruel, que ele vai morder até a língua. Vai blasfemar o nome do Altíssimo e dos santos. Por quê? A praga que Jesus vai mandar vai ser uma praga porreta, vai ser uma praga pesada, um negócio macabro, né? Aí agora não é só os homens que estão sofrendo. Não vai ser só o anticristo vendo o pessoal sofrer e batendo palminha. Não. Vai chegar o dele também. Os homens serão feridos por esses outros cavaleiros. Por praga, pestes, fomes, coisas tenebrosas. Tá certo? Só que a Bíblia vai dizer que também a casa do anticristo vai cair, vai. Porque quando Jesus vir, né, na metade da batalha do Armagedon, a palavra Armagedon significa aí, nos ares. Já disse que tem um capítulo 24 de São Mateus, tem um verso lá que fala, e as potências do céu. O Armagedon, tudo nos leva a crer que será uma guerra nos ares. Batalha atômica. Prova. Quando diz lá que as potências do céu, é um versículo que está escrito isso, em todo o capítulo 24 de São Mateus, e as potências do céu serão abaladas. O grego ali revela uma palavra interessante, curanon. Curanon. Derivado da palavra curanon vem urânio, que é o produto essencial para a fabricação das ogivas nucleares. A Bíblia vai dizer que, lá em Zacarias, os olhos dos homens apodrecerão na órbita, nesse globo ocular. A única arma, não tem como a Armagedon ser espada, não tem como ser guerra medieval de escudo, não. A única arma, porque se o cara é morto a espada, irmãos, vamos raciocinar, ele vai levar uns dias para ele ficar podre, vai levar algumas horas para que o olho apodreça dentro da órbita. Mas é imediato. O resumo aqui, os olhos apodrecerão na própria órbita, é porque antes que algum animal pegue o corpo, por quê? Se o cara é morto a espada, raciocínio lógico, o corpo está caído no chão, pode que um corvo vai lá, acontecia muito no passado, nas guerras de espada, batalhas de escudo, então pode ser que o corvo vai arrancar o olho
não propriamente dito, o olho vai ficar podre dentro do crânio, dentro da órbita, mas um corvo comerá. O que está querendo dizer a Bíblia? Que não será guerra de espada, não será guerra de escudo, será guerra atômica, porque as ogivas nucleares criadas pelo material a partir do urânio têm poder para dilacerar, derreter, tem poder para abduzir, para apodrecer o homem vivo. Pior do que a lepra faz. Pior do que qualquer doença de pele pode fazer. Tá dando para entender direitinho aí, irmãos? Eu estou tentando explicar o mais devagar para que os irmãos consigam aí compreender a minha linha de raciocínio lógico. Então, beleza. Para quem entrou agora, eu estou explicando o que nesse estudo apocalíptico. Entrou pessoas agora, só se você ver depois que você vai entender. Entrou pessoas agora. Bruno Ferreira, Deus te abençoe, meu primo, em nome de Jesus. Irmãos, o que diferencia o anticristo do capítulo 6 de Apocalipse, estou dando bastante ênfase a isso, ensinando de novo, para quem entrou agora, para o capítulo 19, irmãos, por isso que eu falo, temos que estudar um pouco de grego, mas o original. Porque o grego, ele diferencia bastante tudo isso. Por exemplo, quando Jesus disse, olha só para vocês entenderem a dinâmica. Aquele texto ali, se for trazer do grego, Jesus disse, é interessante que eu vá para que o Espírito Santo venha. Se você pegar do grego, você vai ficar assustado. Você vai pensar o seguinte, que o Espírito Santo, naquilo que você está lendo ali por cima, né, nunca teve participação nenhuma no Antigo Testamento, só depois que Jesus Cristo sobe na seção negativo. Do original do grego, você vai ver que Jesus, o Espírito Santo, participou no Antigo Testamento, ele participou na vida de várias pessoas, entrou na vida de Sansão, irmão, é tremendo. Mas o que acontece então quando Jesus diz isso? É o ministério do Espírito Santo na terra que vai começar. Porque o Espírito Santo já pairava sobre a face das águas. Entenda a Bíblia. Por isso que é importante estudar o grego, o original. Às vezes eu tenho que falar sobre grego aqui para os irmãos entender. A coroa do capítulo 6, que vai sobre o cavaleiro, que vai trazer os 3 cavaleiros atrás depois, da morte, da peste, de coisas terríveis, é a coroa Estefanos. Vou repetir. Que coroa é essa? É aquela que quando imperadores, Césares, homens, imperadores da antiguidade, Alexandre o Grande, esses caras venciam a batalha, eles colocavam ela na base da cabeça, pegando sobre a orelha, feita às vezes de prata ou de material de folha de oliveira. Essa mesma coroa, Estefanos, que vem do grego, essa coroa também, ela era colocada na cabeça daqueles campeões que correram maratonas, aqueles camaradas que na Olimpíada tiveram vitórias expressivas, essa coroa Estefanos era colocada na cabeça. Já a coroa de Apocalipse, capítulo 19, verso 11, que vai na cabeça daquele homem sentado no cavalo branco, que é Jesus, tá certo? Ela é qual? Diademato, do original, do grego. Então, é uma coroa dada somente para reis. Somente para reis. Imperadores, não tinha coroa de reis, tinha a coroa Estefanos. Irmãos, alguma dúvida? Se alguém está tendo dificuldade para entender isso aí, me manda alguma pergunta. Irmão César, tá dando para entender? Manda um ok aí, por gentileza. Os amilenistas creem que a coroa que vai em Jesus, irmão César, é a Estefanos. Mas não é Estefanos. A coroa que vai em Jesus, pela interpretação da Assembleia de Deus, corretamente, é a coroa, né, de rei. Porque ele vai dizer logo o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Porque se você pegar livros amilenistas, vai dizer que não, que a coroa da cabeça de Jesus, César, você já deve ter lido livros que falam isso, que a coroa que vai na cabeça de Jesus, até dessa própria CPAD, é a coroa Estefanos, mas está equivocado, né? Isso é a linha de raciocínio deles.
dos amilenistas que se diz. Mas aquele que tem a crença que nós pentecostais temos, sabemos que o que está em Apocalipse capítulo 19 é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Torno a repetir, por que em Apocalipse capítulo 6, é a primeira fala que vem, João não vai repetidamente fazer altas declarações acerca do cavaleiro que abre a inauguração dos demais cavaleiros, vem trazendo o inferno, a morte, pestes e coisa e tal. Porque lá no capítulo 13 é o mesmo camarada, verso 1, é a besta, é o anticristo, é o filho do pecado, filho da perdição, de Tessalonicenses, que Paulo disse na sua carta no capítulo 2, ok? Homem iníquo, homem da iniquidade, que se opõe e contrapõe sobre tudo aquilo que fala de Deus aqui na terra. Tá dando para entender até aí, irmãos? Manda um ok para mim, por favor. Alguma dúvida? Então, o que vai diferenciar Jesus do capítulo 19 de Apocalipse, verso 11 a seguir, porque ali ainda vai detalhar, olhos como chama de fogo. O anticristo não tem essas características. Quais são as características do anticristo? Mentiroso, enganador, se possível for enganar até os escolhidos, fará cair um fogo falso do céu, um falso fogo. Característica do verdadeiro Jesus Cristo. Primeiro, lembra quando Paulo vai dizer, o mesmo Senhor descerá do céu. Por que a Bíblia faz com tanta afirmativa assim? O mesmo Senhor. Por que usa esse termo? Por que será? Porque aqui lá no capítulo 1 de Atos, os anjos vão dizer para os varões, esse mesmo Jesus Cristo que você está vendo subir é o mesmo que virá nas nuvens, nesta mesma nuvem inclusive. Irmãos, é só para definir anticristo do verdadeiro Jesus Cristo, simples. A Bíblia tem essa linguagem, tá? Só para entender que o verdadeiro Cristo vem do terceiro céus. Não vem do mar, não vem da terra, como é o caso do falso, que é o anticristo, e o falso profeta, que não virá do céu dos céus. Aí eu já dei um estudo esses dias aqui, tá lá no meu canal do YouTube, está aí também dentro da minha linha do tempo aí no Facebook, desculpa, deu um trava-língua aqui, tá lá eu explicando sobre as características de cada céu apresentado pela Bíblia. Quando diz o mesmo Jesus, o mesmo Senhor descerá do céu, é do terceiro céu, não está falando do céu atmosférico, porque Satanás tem poder, príncipe dos ares, potestade. Quando Daniel orava, nos ares travou o príncipe da Pérsia, que é o Satanás, travou o Gabriel para descer. Miguel veio nos ares, tá? Para afastar os demônios. Quer dizer, até nessa localidade, os demônios têm sua certa autoridade, sua autonomia, sua capacidade, da onde vai fazer cair fogo no céu, o anticristo, desse céu aí. O mesmo Jesus descerá do céu, a palavra original para céu ali, é aonde está Deus assentado sobre um alto, sublime trono. Então tem o céu atmosférico, tem o céu, segundo céu, estelar, onde está a lua, estrelas, atmosfera, etc, etc, etc. E tem o terceiro céu que a Bíblia chama, muitas vezes, céu dos céus, é aonde está Jesus Cristo. Então, característica do Cristo do capítulo 19, versículo 11 a seguir, é que ele virá Rei dos reis, Senhor dos senhores, tá? As características, não virá aquele Cristo ali no capítulo 19, homem de dores, que Isaías narrou, experimentado por todos os trabalhos, não, virá um Cristo glorioso, majestoso, que já venceu, não virá vitorioso para vencer. Jesus Cristo ele já triunfou lá na cruz do Calvário. Mais uma característica que denota que o anticristo, aqui no capítulo 6, que é o cavaleiro sentado no cavalo branco, vem para vencer. Jesus Cristo não vem para vencer. Jesus Cristo já venceu há muito tempo atrás. Cordeiro morto desde a fundação do universo, do planeta. Aí dá logo para se entender que até antes da condenação de Lúcifer ser lançado para o planeta, Deus já tinha criado inferno para lançar o Lúcifer. Deus já tinha preparado o cordeiro para a queda do homem
desde a fundação de todas as coisas, irmãos. Deus, ou seja, nunca foi pego desprevenido. Deus sempre já estava tranquilo. Novamente eu digo, o céu não sofre pressão, mas todas as coisas não fogem do controle de Deus. Tá dando para entender direitinho, meus irmãos? Meus amados, meus amadinhos? Tá dando para entender isso tudo? Então, a sequência dos cavaleiros. Cavalo branco. Depois o outro é vermelho. É o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Esse vermelho, todas as cores do cavalo, eu falei no início do estudo, são cores para que os judeus, linguagem de simbologia, Apocalipse é todo movido de linguagem. Por exemplo, quando fala de chifre, quando fala de cabeças, chifres, fala de poderes, autoridades. Tá entendendo, irmãos? Então, todo o Apocalipse é tido com linguagens, simbologias, tá? Também tem coisa que vai ser literal e tem muita também alegoria. Terá coisas abstratas e terá coisas que não serão. Então, só para os irmãos terem uma noção, cuidadosamente, o livro do Apocalipse, ele é totalmente voltado para os judeus. Praticamente, para ter uma linguagem mais ampla, direcionada aos judeus. Por isso, a simbologia, você vê que coisas em símbolos que são usados em Apocalipse, diretamente, vai constatar com coisas, né, que existem na própria terra de Israel, para você entender como é que é a profundidade do livro de Apocalipse. Ok? Louvado seja Deus. Alguma dúvida quanto a isso? Que capítulo 6, né? Aqui, o primeiro cavaleiro é o anticristo, porque na cabeça dele, do original do grego ali, a palavra coroa que vem na cabeça dele, é Estefanos. Vou ler de novo. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei, e ouvi o quarto dos animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. Verso 2 do capítulo 6 do Apocalipse. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Olha aí, ó. Tá falando aqui da coroa Estefanos, a coroa de louro, ou a coroa daquele que corre numa Olimpíada, e ele é coroado com a coroa, às vezes, ou de prata, ou com uma coroa, né, que ainda pode ser de galho de oliveira, colocado na base da orelha, tá? Não é apoiada totalmente na cabeça, como a coroa de rei, mas na base da orelha, essa coroa de louros. Tá certo, irmãos? Já no capítulo 19, de novo, vou tornar a repetir, versículo 11 para frente, a coroa ali, tá? É a coroa que vai ali, o que define ela de ser a coroa e de ser Jesus Cristo. Só um instantinho. A coroa que vai ali na cabeça de Jesus Cristo, né? Diadematos, né? Que vem do grego, diadematos. É a coroa que vai na cabeça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que os demais cavalos vão trazer? Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver. E olhei, e um cavalo preto, tá certo? O que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Beleza. E ouvi uma voz no meio do quarto animal que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique azeite nem vinho. Irmãos, esse cavalo vai vir, essa praga aí que vai vir, é para poder ser derramada sobre os homens. Fala-se aí de um gafanhoto, né? Partes de homem, partes de gafanhoto, né? De escorpião, digo melhor. Ele vai danificar o homem. E a sua mordida vai durar alguns meses, tá? Vai ser pouca coisa não. Irmãos, então aqui o próximo cavalo. E olhei, verso 8. E um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte. E o inferno seguia. Foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então aqui fecha-se o ciclo. Repetindo, por que o primeiro cavaleiro que vem é a besta? Porque é no império da besta, durante a última semana, tá certo? A 70ª semana.
Já expliquei por que tem que acontecer essa última semana. Quando é que começa a 70 semana de Daniel? Já estou terminando esse estudo. Começa após o edito do rei Ciro. Após Ciro ter desviado o Eufrates, juntamente com o rei Dario, porque juntou a Média Persa para derrubar a Babilônia, de Nabucodonosor, tá certo? De Nabonido, também de Belsazar. E agora eles vão entrar por baixo da Babilônia, porque por cima não tem como, inadmissível entrar por cima. É muito forte o esquema de arqueiros e o muro é muito bem protegido. Mas eles desviam o Eufrates por baixo, entra nos arquedutos, porque era cheio de arquedutos naquela época, e vão sair lá onde está tendo aquela festazinha, aonde Amon vai escrever Mene, Mene, Tekel, Passim. E ali agora o Império Médio Persa entra, joga o Império Babilônia por terra, invade, se estabelece o Império Médio Persa, e agora, por edito do rei Ciro, ele vai mandar Israel voltar a reconstruir os muros, a cidade, a adoração. Por quê? O modus operandi. Porque se fosse a Babilônia, nunca eles voltariam. Por isso que lá na Babilônia, na época da Babilônia, vai pedir para que Israel cante o hino da Babilônia. Não tem como cantar. As harpas estão penduradas no salgueiro, ou seja, acabou-se a adoração, acabou-se a cultura, acabou-se o culto. Porque os modus operandi do babilônio era diferente do Médio Persa. O Médio Persa pega agora, libera o povo, eles continuam aceitando a cultura do povo, a adoração ao seu Deus, essa coisa toda. Diferentemente, a Babilônia quer colocar a adoração ao seu Deus, a sua cultura, naqueles inimigos que estão presos ali na Babilônia. Deu para entender? Por que Deus tem que arrancar a Babilônia imediatamente e trazer? Quando Deus traz Média e Persa, invade Babilônia, a Babilônia cai, agora consigo o edito de Ciro, para que o povo volte. A partir desse edito, vai contar isso que está lá em capítulo 9 de Daniel, versículo 24, 25, 26, 27 ali, vai estar lá, 62 semanas mais 7, dará 69 semanas. Cada semana corresponde a 7 anos, beleza? Então, as 70 semanas completas vai dar 7 vezes 7, 49, 490. Mas aí, não vai, só está falando de 62 mais 7, até a unção ou o aparecimento do ungido. Que ungido? Jesus Cristo. Então, do edito do rei Ciro, para o povo reconstruir a cidade, os muros, o templo de adoração em Jerusalém, até Jesus na entrada triunfal, por ali afora, são 483 anos. São 62 semanas mais 7. 69 vezes 7 vai dar 483. Tá faltando uma semana para cumprir, não tá? Para inteirar os 490 anos, as 70 semanas sim. Essa semana é depois que a igreja for arrebatada. É essa que eu estou explicando aí, que vai vir os cavaleiros. Aonde eu estou explicando aqui, capítulo 6, está dentro da 70ª semana das 70 semanas de Daniel. Deu para entender direitinho, queridos? Espero que os irmãos entendam. Outra coisa, quero aconselhar os irmãos, participe mais de escola dominical, pelo amor de Deus. Hoje eu estarei na igreja, Ministério Resgatado pela Cruz, a igreja do meu pastor Wellington Lopes. Estarei dando um estudo super avançado, irmão. Você que é de outra igreja aqui, que está me ouvindo nessa live, se você tivesse condição de participar, Avenida Álvares Azevedo, próximo ao King Kong, um prédio de 3 andares. Às 18 horas hoje, em ponto, eu vou estar dando um estudo inédito sobre as 70 semanas de Daniel. Vou falar devagarzinho, vou falar do Império Médio Persa, sua duração. Eu vou falar da duração do Império Babilônia. Eu vou falar aí do desaparecimento do reino assírio, capital Assur. Esse que até o mesmo Egito antigamente pagava tributo para ele. Esse que trouxe o cativeiro à tribo das 10 tribos do norte, capital Samaria, que era Jeroboão que liderava, logo que se desvencilhou as 12 tribos. É isso? Ficou 10 tribos para um lado, parte de cima de Israel, né? Só que aí ficou a tribo do sul, capital Jerusalém, né? Aonde tem Judá. O centro da adoração ficou com Jerusalém. Por isso que Jeroboão, com medo do povo voltar, para prestar adoração e voltar para Roboão, filho de Salomão, e acabar matando ele, se rebelando contra ele, ele cria 2 bezerros de ouro, misericórdia, coloca dentro da tribo do norte e bota o povo para adorar. Aí Deus até levanta o profeta lá no Antigo Testamento que prediz contra o altar dele. Tá certo?
Louvado seja Deus. A historicidade bíblica é profunda, irmão. Aí, 100 anos ou cento e poucos anos antes do cativeiro babilônico de 70 anos, esse da Babilônia, onde que Ciro vai vir depois libertar eles, tem o cativeiro do norte, que é o cativeiro da Assíria, capital Assur. Não é Síria, capital Damasco. É a Assíria, tá certo? E essa Assíria vai desaparecer do mapa depois que Babilônia acabar de destruir o resto do império assírio. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe nessa tarde. Espero que esse estudo seja de grandeza para a vida dos irmãos. Que o Espírito Santo possa continuar nos abençoando. Eu espero que tenha dado para tirar, irmãos, a dúvida aí, Bruno, sobre o cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse e o que vem o cavaleiro do capítulo 19, a partir do verso 11. Que Deus possa abençoar. Essa questão da coroa, Stefanos, e a coroa diademato, que vem do original grego, está lá na cabeça de Jesus. Lembrando que o amilenista, ele não crê assim, ele ensina diferenciado. Mas nós, que temos a crença pentecostal, que cremos piamente que Jesus Cristo é o do capítulo 19 do Apocalipse, nós cremos que a coroa que está na cabeça dele é a coroa de rei. E não coroa de quem correu a maratona, ou coroa de quem veio para vencer, ou coisa dessa maneira. Tá certo? Vitorioso para vencer, né? Como está dizendo aqui no capítulo 6. Tá? Então, terminando. Stefanos, na cabeça do anticristo, capítulo 6 do Apocalipse. Já, coroa. Diademato, do original do grego, na cabeça de Jesus, Apocalipse 19, verso 11. Expliquei também sobre os cavaleiros, que são situações emergentes que acontecerão dentro da última semana de Daniel, que se dar-se-á após o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe todos. Eu espero que os irmãos que não se inscreveram no meu canal do YouTube ainda, é só você entrar no meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial, e você vai ver lá o meu link. Entra lá, irmão. Você que não tem ainda conta, entra na conta lá, se inscreva. Louvado seja Deus. Grande e santo é o nome do Senhor para toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Espero que os irmãos venham se inscrever lá. Em nome de Jesus, será uma bênção. Irmãos, eu tenho me dedicado ao longo dessa quarentena a trazer estudos bem avançados. Vou continuar dando, amanhã, se Deus permitir, segunda-feira, vou dar mais estudos sobre Apocalipse. Participe, irmão. A única coisa que eu peço, por gentileza, compartilha, irmão, o vídeo. Às vezes os irmãos reagem ao vídeo, mas eu quero é que compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Irmão Rodolfo, a única coisa que eu peço, como paga desse estudo, eu não estou pedindo aos irmãos ajuda financeira. Eu estou pedindo compartilhamento. Ainda mais quem assistiu o vídeo todo. Eu até entendo aquele que não é obrigado a compartilhar coisas que você não ouviu, não entendeu. Né? Porque nem eu vou compartilhar aquilo que eu não entendi. Ou que eu não estudei. Ou que eu não ouvi, pelo menos. Mas, irmãos, por favor, vamos compartilhar em todas as plataformas digitais sua. O WhatsApp de família, reunião de família, compartilha esse estudo. Será edificante também para o WhatsApp, grupos da igreja, também para o seu Instagram, também para os seus amigos do Facebook. Irmãos, eu fico olhando às vezes. O Lourenço está apelando, o evangelista Lourenço está apelando. Não estou apelando. Poxa, irmãos, é uma coisa abominável. Você vê cada vídeo abominável no Facebook ser compartilhado. Irmãos, olha a ideia pobre do ser humano. Estou aqui. Irmãos, eu fico aqui amanhã toda de domingo preparando um estudo abençoado todo dia para amanhã. Para as 2 horas entrar, que todo dia às 14 horas eu estou entrando, para quem não sabia. Me dedicando de madrugada, por misericórdia de Deus, orando. Estou aqui pagando de humilde não, tá, irmãos? Mas olha só. O cara vai, literalmente, na frente de uma live, um vídeo, e tem um outro. Parece que também que tem problema de faculdade mental, que pelo amor de Deus tem cabimento. Peida numa sacola de supermercado, roda ela, vai no rosto da esposa lá na cozinha, ou sei onde for na casa, estoura aquilo. Irmão, o troço dá não sei quantas milhões de visualização. Uma mulher nua, dançando música de funk, com um monte de pornografia, dá um monte de visualização. Ô irmãos, agora deixa eu perguntar para vocês, aonde que está a deficiência do evangelho? Que ele é menos postado, ele é menos acreditado do que uma podridão dessa. Vamos ser sinceros. Presbítero César, me ajuda aí, meu filho. Vamos ser sinceros, pelo amor de Deus. Depois os caras falam que eu estou apelando para o cara compartilhar o meu trabalho. Irmão, não é apelando, irmão. Isso é uma vergonha para o povo evangélico.
Tem crente que está compartilhando stand-up cheio de palavrão, irmão, já vi. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Que comunhão tem a treva com a luz? Que comunhão tem as trevas com a luz, meus irmãos? E não é porque sou eu que estou dando o estudo aqui, não. Podia ser meu pastor de outra igreja. Em nome de Jesus, irmão, vamos compartilhar no encerramento disso. O quanto você puder, compartilha para todos os seus conhecidos. Eu estou aqui dando estudo bíblico, na palavra, com oração, com lágrima, tá? Com amor. Faço com o maior carinho para os irmãos. Tenho prazer de fazer isso. Faço por amor. Claro que ainda vou montar estudos em salas presenciais também, né? Aonde, claro, eu vou estar ganhando aí financeiramente um ganho. Por quê? Porque eu sou formado, eu tenho curso de teologia. Então eu estou preparado para a glória de Deus, né, irmão? Então eu sou digno também de ter um ganho sobre isso, né? Não é que eu estou comercializando o evangelho, mas se eu sou professor de teologia, eu tenho a minha dignidade também, amém? Mais para frente eu vou estar fazendo isso. Eu vou montar sala para a gente poder dar cursos avançados na área de teologia. E estarei convidando os senhores falando sobre isso na minha live, tá bom? Por enquanto, todo conhecimento que eu passo é por amor, tá certo? A única coisa que eu peço aos irmãos, se inscreva no meu canal do YouTube, preciso de pessoas inscritas, escreva lá, entra, meu link tá lá embaixo da minha foto principal do meu Facebook e também na página inicial do meu Instagram, amém? Vou estar orando agora, terminando, vamos compartilhar, pelo amor de Deus, eu fico triste realmente quando eu vejo tanta porcaria sendo compartilhada nas plataformas de rede social, e uma palavra como essa, um ensinamento profundo desse, abençoador das nossas vidas, que edificou a minha vida, a sua vida, a pessoa vai lá uma vezinha e compartilha, né? Vamos parar, irmãos, ficar de cabinho de guerra. Ah, não. Porque existe aquela coisa, inveja ministerial. Ah, não, eu vou compartilhar, não, eu quero que compartilhe só o meu. O sangue de Jesus tem poder, nós somos um corpo só. Independente da igreja que você é, eu e você somos um corpo. Quando você compartilha essa palavra que eu dei, você está compartilhando a obra de Deus, não é a minha obra. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Abençoe todos. Fica conosco no final, meu Pai, desse domingo, nos dando graça. E nos abençoe ali até a escola dominical mais tarde. Eu coloco tudo nas tuas mãos, certo? Da vitória, Senhor, e da resposta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para todos vocês. Compartilhem em nome de Jesus.